De volta com o Ver Mais. Segundo dados do IBGE, Chapecó tem atualmente 220 mil habitantes. Nos últimos 5 anos, a cidade cresceu muito e, com isso, veio também a demanda pela nomeação de ruas. Mas você sabe como funciona para eleger o nome de uma rua? Hoje o Ver Mais vai te mostrar como funcionam essas escolhas. Chapecó possui mais de 50 bairros, todos divididos nas zonas Norte, Sul, Leste, Oeste e Central. Antigamente, os nomes eram escolhidos de acordo com personalidades da história brasileira. Por isso, é comum vermos nomes como Fernando Machado ou Nereu Ramos em avenidas por todo o país. Você já parou para pensar como são escolhidos os nomes das ruas? Parece ser uma coisa simples, né? Mas Chapecó cresceu muito nos últimos anos, com a criação de novos loteamentos. E isso fez crescer a demanda da escolha dos nomes. Você também sabia que pode nomear uma rua com o nome de um ente falecido seu? Só que para isso ele precisa ter prestado algum serviço à comunidade. Desde 2009, uma lei municipal determinou que para a nomeação de logradouros sejam escolhidos nomes de personalidades chapecoenses. Desta forma, qualquer pessoa pode indicar um nome à Câmara de Vereadores, que passa por uma aprovação para então ser instituída. Quando se faz o loteamento, normalmente ele vem com o número de rua, o número na rua. E posteriormente, desse loteamento, passa pelo registro de imóveis e aí vai ser feito o nome da rua. E aí nós pegamos, a prefeitura tem essa demanda e manda para a Câmara de Vereadores. Muitas vezes vem até com a indicação já de algumas pessoas que procuraram a Secretaria da SEDUR para que isso se faça, né? E na maioria das vezes até os vereadores aqui buscam alguma pessoa naquela região para dar o nome da rua, aproveitando até porque muitas vezes as pessoas na região fez um trabalho social importante e ele é assim lembrado pelo nome da rua. Um dos exemplos de logradouros que recebeu o nome de pessoas que fizeram a diferença na capital do Oeste é do Desbravador, inaugurado há 3 anos. A ideia do novo bairro é homenagear os desbravadores desta terra, ou seja, os primeiros moradores. Seu Wilson não perdeu tempo e indicou o nome dos finados pais para 2 ruas do bairro. Foi sugerido colocar nome de rua de todos os proprietários que tinham área de terra e aonde faltasse alguém, que não tivesse alguém, homenagear os nossos mais antepassados, que nem os primeiros professores que passaram pela comunidade, vamos dizer, a maioria, os moradores mais antigos. Então as ruas tem praticamente todos os nomes das ruas de gente que participou, vamos dizer, desde o início. Para os loteadores, a regra é não esquecer de valorizar quem fez muito pela região. Também, assim, fica claro que qualquer pessoa, né, pode procurar a Câmara de Vereadores e indicar um familiar seu, né? Nós, quando aprontamos o loteamento, ficamos com as ruas só como... Precisa definir o nome, né? Então, nós procuramos tomar essa iniciativa. Mas há uma demanda por buscar nomes, né? E uma coisa importante que o Legislativo criou é isso, não mais ter nomes de pessoas de fora, né? Nós temos que valorizar quem aqui se criou, quem aqui produziu, quem aqui investiu. Agora, nessa atividade sobre as ruas, ela é bem legal esse capítulo porque ele interage bastante com o capítulo de geografia. A gente falou lá no de geografia, o videozinho, sobre as transformações e as mudanças na paisagem e também até nas mudanças das construções, na evolução que ela teve. Então, nesse capítulo de história, nas ruas, a gente também vai trabalhar um pouquinho sobre isso, sobre as histórias que as ruas têm, as construções que existem nelas. Então, tudo isso que ela trouxe e evoluiu ao longo da história. Então, nas nossas ruas, as nossas casas, a casa do nosso vizinho, ela também é uma história, ela também tem uma história por trás daquilo. E algumas ruas contêm, como a Prof tinha mostrado lá, sobre o Centro Histórico de São José, constrói toda uma história da própria cidade. Então, são lugares que são bem marcantes. Então, dentro desse trabalho, dentro desse capítulo, a gente vai trabalhar um pouquinho disso e tá bem interligado com aquilo que a gente trabalhou lá em geografia. Então, a gente consegue juntar os dois e debater sobre o assunto. Vamos lá? Agora, na página 62, você vai precisar da ajuda de um adulto
Depois você vai fazer uma pesquisa sobre a sua rua. Qual é o nome da sua rua? Você vai colocar e quais são as características dela. Depois, ali na número 2, sobre as ruas, marque um X nas alternativas corretas. Primeiro, por meio do nome das ruas, é possível conhecer um pouco mais sobre a história do lugar, da comunidade e até do país. Lembra que lá no primeiro vídeo ele falava um pouquinho sobre que eles botavam o nome das ruas, geralmente de pessoas que marcaram o bairro ou o local onde se encontrava aquela rua, que ele participou ativamente de alguma coisa, que ajudou a comunidade. Então, será que essa tá certa ou errada? Aí tem que marcar um X. Segunda bolinha, as ruas são vias utilizadas apenas para o deslocamento das pessoas. Será que isso está certo? E onde é que passam os carros, os ciclistas, os motociclistas? Terceira bolinha. Ao longo do tempo, as ruas e suas características não mudam. Será que isso é verdade? A gente olhou, lembra lá na Avenida da Avenida Paulista em São Paulo, sobre as modificações que houveram nessa avenida desde 1902 até atualmente? Então, será que essa resposta é verdadeira? Quarta bolinha. O nome das ruas podem ter origens diversas, desde nome de pessoas, datas comemorativas, letras do alfabeto, entre outras. Tá certo ou tá errada? Lembrando que a gente tem vários tipos de nome de rua, que lá no videozinho também explicou que quando é um loteamento novo, por exemplo, as ruas elas começam ou com letras ou números para ser identificada e depois a pessoa pode colocar o nome de uma pessoa que é um ente querido que já faleceu. Vocês lembram disso? Então vamos lá. E ali na última, você conhece a história da rua em que mora? Converse com seus familiares, com algum morador antigo ou pesquise na internet e escreva o que descobrir sobre a história da sua rua. Então aqui vocês vão fazer uma pesquisa, pode ser com a família ou pode também ser na internet, se vocês moram muito recentemente na rua e não conhecem, então vocês podem escrever um pouquinho sobre isso, ok? Ali na página 66 e 67 do livro, ele traz um pouquinho sobre os marcos históricos nas ruas. Então, por exemplo, a gente tem as construções, a gente tem monumentos arquitetônicos, a gente tem escultura. Igrejas também fazem muito parte dessa história, porque por muito tempo a igreja ela predominou politicamente dentro da sociedade, então elas eram lugares bem importantes na época para as pessoas. Então, elas fizeram parte dessa construção e todo lugar que ele tem esses locais históricos, ele é marcado por uma história. E essa história, ela foi construída também por pessoas. Por isso, quanto mais elementos da história a gente vai preservar, melhor a gente vai conhecer o nosso passado e melhor a gente vai conseguir entender tudo o que a gente tem hoje. Porque para a gente chegar onde a gente chegou, a gente passou por muita evolução e muitos questionamentos foram feitos ao longo do tempo. Então, por isso, a importância de se preservar esses lugares, né? Esses lugares antigos que contam um pouco da nossa história, certo? Agora, ali na página 68, a gente tem o elevador Lacerda, que ele é um monumento histórico que foi inaugurado em 1873. A função dele, quando foi inaugurado, né, era para levar as pessoas da cidade baixa até a cidade alta. Então, ele se tornou um monumento histórico e ele é bem famoso como um ponto turístico na Bahia. Então, as pessoas que viajam para lá para conhecer a cidade costumam passar por ele. E se a gente olhar ao redor dele, a gente percebe que existem bastante construções antigas que se permaneceu, né? Então, ele ficou uma parte da cidade histórica que se preservou. Então, ali, toda essa história da cidade se preservou através da arquitetura, por exemplo. E a gente consegue contar um pouquinho da história ou observar um pouquinho como é que as pessoas viviam um tempo atrás, certo? Então, vamos lá. Número 1. As construções da rua em que se localiza o elevador Lacerda são modernas ou antigas? A prof acabou de falar sobre isso, né? Como você percebeu isso?
Justifique descrevendo as características da imagem. Como é que a gente vai perceber que ela é que ela tem construções antigas? Como é que a gente vai identificar isso? Então, a gente vai identificar pelas construções, os tipos de construções, como elas são feitas, certo? 2. O elevador Lacerda é considerado um monumento histórico. Por quê? Ele embeleza o estado da Bahia com seu tamanho e grandiosidade? Será que é por isso que a gente considera ele um monumento histórico? É uma obra arquitetônica que transmite a história e a memória de uma época. Achei essa bem interessante. É utilizado como meio de transporte para ir de uma parte a outra da Bahia. Ele é utilizado para isso, mas não é isso que justifica ele ser um monumento histórico.